Onde estavas tu quando Deus lançava os fundamentos da terra, e quando ele fundou a sua abóboda na terra, e previamente fixou os limites da sua habitação? Onde estavas tu quando Deus sozinho estendeu os céus, quando ele fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Onde estavas tu quando Deus, com sabedoria, criou toda a imensa variedade de suas obras? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Onde estavas tu quando eu tracei limites ao mar e lhes pus ferrolhos e portas, e lhe disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho de suas ondas? Onde estavas tu quando Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e quando também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim? Então, pessoal, hoje, infelizmente, o homem chegou em um nível de arrogância e prepotência e orgulho, pensando que é alguma coisa, mas ele continua sendo pó. Então, o homem não tem capacidade de criar algo que possa competir de igual para igual com tudo aquilo que Deus fez, porque ele não estava presente quando Deus criou tudo que existe, tudo que nós podemos ver, principalmente as coisas visíveis e invisíveis. Então, o ser humano não tem essa capacidade de criar a complexidade da criação de Deus em tempo algum, e nem competir com ela com suas teorias, que foram engenhosamente inventadas para anular a verdade de Deus em mentira, ou para mudar a verdade de Deus em mentira. De forma que hoje muitas pessoas adoram a criatura em lugar do Criador, ou dão mais ênfase e credibilidade às teorias infundadas dos seres humanos que tentaram inventar com elas uma nova criação, sem sentido algum, sem verdade, como Deus fez. Porque tudo que Deus criou foi com sabedoria, e não com ciência, e não com teorias. Então, o homem tem que se pôr no seu lugar, porque o homem não estava lá quando Deus criou tudo que existe, em tempo algum. Nenhum homem foi capaz de o aconselhar para ele fazer as coisas assim ou de outro jeito. O homem não estava lá. Então, cabe às pessoas de hoje entenderem isso, porque é uma arrogância do ser humano pensar que pode ser igual a Deus no que diz respeito a tudo que ele criou. O homem não tem capacidade de criar nada, em tempo algum. Tudo o que já existe aí foi criado por Deus para que o homem pudesse aproveitar. Mas o homem, infelizmente, quer ser aquele que criou coisas com teorias, que as pessoas acreditam hoje por causa de doutrinação. Então, quando o homem nega tudo que Deus criou, como ele pode fazer isso? Se ele não estava lá. Então, se ele não estava lá, ele não criou nada. Foi Deus que criou tudo. Essa é a verdade simples que a humanidade precisa entender, compreender. Porque muitas pessoas hoje na humanidade têm que abrir os olhos, têm que cair na real.
Essa é a real. E não há outra que se compara a ela. Porque a criação de Deus não tem paralelos neste mundo. É incomparável e inigualável. Permanece para sempre. Essa é a verdade. Deus é o autor e preservador de sua própria criação. Ele não precisa do homem para fazer isso em tempo algum. Aliás, é o homem que precisa de Deus, e não o contrário. Então, é preciso que o homem agora, que tem essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho, essa altivez de espírito, de se achar o tal, só porque criou teorias que não se sustentam em tempo algum. São coisas enganosas, é mentira, é engodo. Se o ser humano só consegue criar teorias, então ele já está muito distante da verdade. Já ignorou tudo, renegou seu Criador. E essa renegação do Criador é algo que conta contra ele mesmo. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Porque de Deus não se zomba. Principalmente no que diz respeito à criação que Deus fez. Então, a arrogância humana chega a esse ponto. E quando chega a esse ponto, dá para ver que o homem está muito distante de Deus. Está longe do seu Criador. Agora o homem vive por si mesmo e para si mesmo. E não quer nenhum contato com Deus. Quer ficar totalmente alheio à vida de Deus. Vivendo por si mesmo. E dizendo que é ateu. Dizendo em seu próprio coração que é ateu. Então, isso conta contra o próprio ser humano que diz isso claramente. Então eu espero que essa mensagem que eu li aqui possa fazer sentido, porque ela é que faz sentido. Porque o homem não estava lá quando Deus criou tudo. Porque o homem foi criado por Deus, com corpo, alma e espírito. Então, em si mesmo, ele tem algo que tem sede de Deus. Ele tem algo que almeja Deus. Ele tem algo que lhe diz uma verdade que Deus existe sim. Essa verdade está em sua consciência. Ele não pode fugir dessa verdade que a própria consciência lhe diz todos os dias. Então, o homem tem que parar e pensar a respeito disso hoje. Porque continuar nessa rebelião, nessa arrogância, nessa prepotência de ser alguém que se opõe a Deus, aí é que está o grande erro de muitas pessoas hoje. Então eu espero que essas pessoas ainda tenham a oportunidade de se arrepender desse erro, de se purificar desse erro. Porque Deus espera que isso aconteça. Porque Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é essa. A verdade é que quando Deus criou tudo, nenhum ser humano estava lá. Então, quando o ser humano foi criado, ele conseguiu contemplar toda a criação de Deus. E para este homem que viu toda a criação de Deus, Deus sujeitou tudo ao homem. É o que está escrito. Mas hoje o homem, infelizmente, chega a essa arrogância e prepotência, dizendo para si mesmo que não precisa de Deus em tempo algum. Esse é o erro que o ser humano comete contra si mesmo. Isso é uma perversidade. É uma ignorância brutal do ser humano fazer isso. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas hoje que precisam ver a verdade, a realidade dos fatos. Elas têm que entender isso. Porque esse entendimento muda tudo. Porque todo ser humano é a geração de Deus. Isso é um fato incontestável. Então eu espero que as pessoas entendam isso. É hora de se render, de se humilhar sob a poderosa mão de Deus.
para que Ele seja o Deus que você crê e viva em Deus, porque Ele criou tudo. Nós somos geração deles, criados para louvar e adorar a Ele sempre. Essa é a verdade comum a todo ser humano. Então espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.